16ª aula, segunda parte. Devemos então calcular a distância entre f e g, a qual será a função de C1 e C2, então minimizá-la. Então vamos considerar primeiro que g seja apenas combinação linear de duas funções, g1 de x e g2 de x, que nós conhecemos a forma analítica, a dependência explícita com x. Tá? Então nós queremos calcular o g de x, tal que a distância entre f e g seja mínima, ou seja, quais são os C1 e C2 que permitem isso. Bom, a distância entre f e g é dada por essa função d maiúsculo, que é a função de C1 e C2, são as variáveis do problema aqui, dada pela norma de f menos g, que eu posso reescrever dessa forma, colocando g como função de g1 e g2, e aplicando a definição de norma que nós acabamos de ver, é dada pela raiz quadrada do somatório de igual a 1 até n de f de xi menos o g de xi, aqui escrito dessa forma, como C1G1 mais C2G2. Bem, achando o ponto crítico C1, C2, esse par ordenado, que minimiza a função D, teremos os valores C1 e C2 que fornecem a função g de x que melhor aproxima f, é que está mais próximo de f. Então, C1 e C2 são aqueles que minimizam f, nós vamos procurar determinar. Para facilitar nossas contas, em vez de trabalhar com a função d, distância, vamos trabalhar com a função f, que é o quadrado de d. Porque dessa forma, eu retiro a raiz, que tinha desse lado direito da expressão, o que facilita as contas, pois ela envolve derivação. Temos então, a partir de 4.14, que derivada de f em função de C1. Então, C1 é a variável. Fica 2, que multiplica essa expressão, o 2 sai do sinal, atravessa o sinal de somatório, né? E fica com f menos C1 vezes G1 menos C2 vezes G2. E agora, aplicando a regra da cadeia, eu derivo cada um deles em relação a C1. O primeiro e terceiro, 0. E o segundo, derivando em função de C1, fica menos G1. Todos aplicados em xi. Faço o mesmo cálculo para C2. Derivo f em função de C2, o que nos dá duas vezes essa expressão que está aqui, f menos C1 G1 menos C2 G2, aplicados a xi, aplicando regra da cadeia agora, e derivada do que aparece dentro dos parênteses. Derivada em relação a C2 de f é 0, de C1 G1 é 0, e menos C2 G2 é menos G2. Impondo as condições derivada de C1 C2 de f em relação a C1 C2 igual a 0, nós obtemos o seguinte: igualando essa expressão que está aqui e esta a 0, eu aplico a distributividade, multiplico cada um dos elementos que estão dentro do parênteses por menos G1 e, bom, divido toda a expressão por 2 e passo f vezes G1 para o outro lado da igualdade. Tá? Mesma coisa eu faço para essa segunda expressão. Multiplico G2 por cada um deles e passo o FG2 para o outro lado da igualdade, o que nos fornece essa expressão que está aqui. Onde eu tenho aqui o produto interno de G1 com G1, G1 com G2 e G1 com F. Aqui, G2 com G1, que obviamente é igual a G1, G2, vale a comutatividade, mais o produto interno de G2 com G2 e aqui o interno de G2 com F. E nós podemos reescrever, como eu acabei de falar, na notação bracket.
Como nós conhecemos os valores G1 e G2, são funções conhecidas, como nós tomamos como hipótese, e f é tabelada nos pontos x, y, e os produtos internos só dependem dos valores das funções nesses pontos, podemos resolver o sistema e obter os valores C1 e C2, que são nossas incógnitas. Esse método é chamado método dos mínimos quadrados para ajuste de curvas. Aqui tem várias observações que dizem respeito às álgebra linear que vocês devem ler e tirar as dúvidas em sala. Eu não vou me ater aqui, eu só vou fazer a primeira observação, que o método dos mínimos quadrados recebe esse nome porque ele consiste em escolher as constantes CI, no caso C1 e C2 que nós vimos, de tal forma que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Essa soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Essa é que é a nossa ideia. E essas observações que vocês devem ler dizem respeito ao álgebra linear e tirar dúvida em sala. São observações sobre a matéria que vocês estão vendo em álgebra linear. Vamos ver um exemplo, então, 4.16. Ajustar uma curva do tipo g de x igual a mais b vezes x ao quadrado nos pontos da tabela. Então, nós temos aqui x0, x1, x2, y0, y2 correspondentes. Então, nós queremos uma g de x desta forma que está aqui, que se aproxime o máximo de f. Nós podemos enxergar essa função como a vezes 1 mais b vezes x ao quadrado, onde as funções g1 e g2 são iguais a 1 e x ao quadrado, respectivamente, e a e b desempenham o papel de C1 e C2 que nós acabamos de ver. Nós precisamos determiná-los tal que g seja a melhor aproximação possível de f. Ou seja, de todas as funções g do tipo a mais bx ao quadrado, qual é aquela que mais se aproxima de f? Temos, então, que resolver o sistema. Calculamos, então, o produto interno de G1 por G1. Lembrando que G1 é função constante. Então, G1 aplicado a 0, 1 e 2 é igual a 1. Tá? Aplicamos a definição de produto interno. Produto de G1 por G1 aplicado aos diversos valores do tabelamento. Como eu falei, 0, 1 e 2, dá igual a 1. Então, a soma dá 3. Produto interno de G1 por G2, que obviamente é igual a G2 e G1. Então, é o produto de G1 por G2 em 0, em 1 e 2. Onde G1 nós vimos que aplicados em 0, 1 e 2 igual a 1, e G2 em 0 é 0, em 1 é 1, e em 2 dá 4. Ele pega o argumento e eleva ao quadrado. E aqui o produto de G1 por G2. G2 por G2, então, é a soma dos produtos de G2 por ela mesma, aplicados em 0, 1 e 2. Lembrando que ela pega o argumento e eleva ao quadrado. Tá? Então temos esse resultado. E, finalmente, os valores levando em conta o tabelamento. G1 e F, o produto interno. G1, aplicado nos pontos 0, 1 e 2, dá 1, é uma função constante, e F, de 0 igual a 1,1, de 1, 0,1, e F de 2 igual a menos 3,1. Substituindo, nós temos o produto interno de G1 por F. O de G2 por F, de forma análoga, né, onde G1 era constante, G2 pega o argumento e eleva ao quadrado. E F é dado pelo tabelamento, obtemos esse número, e finalmente podemos montar o sistema. Refaçam todas essas contas, por favor. E agora é simples, vocês determinam A e B por qualquer um dos métodos que vocês aprenderem em álgebra linear e nesse curso com o professor Mariano. Tá? Com isso nós determinamos A e B. Ou seja, entre as funções do tipo a mais bx ao quadrado,
A função g que melhor se ajusta aos dados da tabela é essa daqui. Observe que aqui você, para se certificar que está correto, você não é o suficiente você substituir aqui os valores do tabelamento. Pode estar correto, mas não necessariamente vai fornecer 1,1, 0,1 e menos 3,1, como fornecia no caso da interpolação. Se quisermos achar os coeficientes de C1 até Cn, tais que essa função, escrita como uma combinação linear de G1, G2, etc., até Gn, seja aquela que melhor aproxima uma função tabelada f, no sentido do método de mínimos quadrados, esses coeficientes devem ser determinados, né, CI, da forma como nós fizemos, só que agora é para N, C1, C2, etc., até Cn. Então, montamos um sistema em que todos os AIs são os produtos internos de GI, GJ, e B são os produtos de G com F, G1, G2, etc., Gn com F. Então, nós obtemos um sistema dessa forma que está aqui. Fim da segunda parte.